estão ajudando, a todos que estão orando, a todos que estão jejuando, Pai, porque só ajuda material, meu Deus, não Pai, glória a Deus, tem que ter espiritual também, tem que ter oração, tem que ter o jejum, tem que ter, meu Pai, glória a Deus, aleluia, Senhor, o clamor a Ti, ó Pai, bate encontro nesta manhã, o sangue de Jesus tem poder, todo mal saia em nome de Jesus, abençoe, ó Pai, abençoe a todos, meu Deus, aonde tiver a pessoa orando, aonde tiver a pessoa clamando, meu Deus, jejuando, Pai, meu Deus, ajudando, que o Senhor receba, e que o Senhor recompense, e que o Senhor cure, meu Pai, por este câncer, por essa AIDS, cure, meu Pai, essa leucemia, por essa hérnia, arranca essa hérnia, arranca esse tumor, esse nódulo, esse cisto, meu Pai, todo mal, saia depressão, saia desespero, saia aflição, saia angústia, saia sintoma da dengue, saia em nome de Jesus. Confirma, Pai, a vitória, o milagre. Receba a oração do teu povo, Pai, na face da terra. Receba o jejum. Receba, Pai, a tua igreja está de mãos dadas, unida na oração, unida, meu Pai, também. Meu Deus, aleluia, Senhor. Glória a Deus, aleluia, Senhor. De mãos dadas, meu Pai, ajudando, tendo misericórdia do teu próximo. Ah, meu Deus, abençoe, prospere, dê saúde e livramento, a prosperidade, Pai. Todos empresários também, todos microempresários, todos aqueles que têm se compadecido. Ah, meu Deus, é a vitória. E livra, Pai, livra teu povo. Abençoe este grupo, orar sem cessar. Abençoe cada componente. Abençoe, Pai, guarde, livre e proteja de todo mal, Senhor. Livre as famílias, livre os lares. Dê um final de semana abençoado, Pai, e protegido pelo Senhor. Guarde a família, guarde o lar, guarde a parentela, guarde o trabalho, guarde a ida e a volta, Pai, para casa. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus eu te peço e creio na vitória de cada componente deste grupo, de todos que têm orado, clamado e buscado a tua presença, Pai, em nome de Jesus Cristo, recebe e responda. Amém e amém. Estão todos abençoados. Tem um final de semana abençoado com Deus e protegido. Tome posse do teu milagre, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Fica com Deus. Tenha um final de semana abençoado. Glória a Deus. Amém, Jesus, e amém. Graças a Deus, graças a Deus. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Já vou passar para o pastor Manuel. Glória a Deus, aleluia. Que já está presente nesta manhã para dar o ensinamento da palavra de Deus. Bem-aventurados são os irmãos que aqui estão nesta manhã, porque vieram aprender do Senhor. Glória a Deus, aleluia. É uma grande oportunidade, principalmente no tempo que nós estamos vivendo. Não se importe se tem poucas ou se tem muitas, mas tenha, porque a palavra, irmãos, é a palavra que limpa, é a palavra, né, quem purifica e quem sara. Glória a Deus, aleluia, amém? Louvado seja Deus. Receba o céu do Senhor com as palmas bem alegres para o Senhor Deus. Glória a Deus, é tudo irmão sem palavras, tá? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Amados irmãos, pode vir mais para frente, os irmãos que estão aí, para nós examinarmos a palavra de Deus. Seja bem-vindo, não é? É o que a irmã citou. Jesus está interessado em ensinar, seja muita gente ou pouca. Jesus está interessado a ensinar, seja uma única pessoa ou uma grande multidão. No entanto, que estejam interessados no que ele ensina, que ele está falando. E o que ele fala no momento, pode ter certeza que servirá para o momento e para o futuro. A palavra ela tem uma segurança toda especial. A palavra
deitar rico e amanhecer pobre, e ainda com a mente desnutrida ainda. Quem aceita Cristo, deita rico e deita pobre, e acorda rico para sempre. Aleluia. Para sempre. É a palavra. Senhor nosso amado Deus, o Pai Celestial, no nome do teu amado Filho Jesus Cristo, Senhor da glória, estamos, meu Deus, meu Pai, te pedindo que a tua boa palavra ela venha, Senhor da glória, cada momento nos sustentar, como tens nos sustentado, com a tua graça santa e maravilhosa, na virtude divina, Senhor, da tua palavra, Senhor, que nesta manhã e do outro dia também, venha edificando o teu povo, Senhor. Ah, meu Deus, meu Pai, no nome do teu amado Filho Jesus Cristo, que permanece para sempre. Amém. E graças a Deus. Vamos meditar no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos 13 ao 20. Vamos às advertências feitas por Cristo Jesus para o nosso bem, para o nosso bem. Graças a Ele, ao Senhor nosso Deus. O Evangelho de Lucas, capítulo 12, não 6, o 12. Versículos 13 ao 20. Vamos meditar nesta boa palavra, a palavra de Deus. Parábola. As palavras ensinadas por Cristo Jesus, Senhor da glória. Lucas. Pode mais para frente, se o irmão quiser. Amém? Dá para ouvir bem? Então, é importante. Diz aqui a palavra de Deus, assim. Parábola do rico insensato. O que é insensato? Pessoas que só pensam em si mesmas. E ela joga comida fora, mas não divide com o necessitado. Esse é conhecido como insensato. Ele parece jacaré quando está chocando, ele fica com o olho na riqueza e esquece dos outros. Não tem aquela Bíblia que ensina qual é o resultado das pessoas nessa situação. Faz anos eu venho comentando que a Bíblia diz isso, que todos que não tiverem Cristo morrerão assombrados, morrerão traumatizados, a mente vai ficar estraçalhada. Os que não estiverem em Cristo, ou tem Cristo, ou as coisas seguram somente aqui. As coisas daqui são boas, mas em segundo lugar. Pensei em primeiro não. Aqui Jesus está dando um exemplo prático. Versículos, capítulo 12, versículos 13 ao 20. Parábola do rico insensato. E disse-lhe a multidão: Mestre, diz meu irmão que reparta comigo a herança. E seguro aqui, né? Quem sabe se receber salvação, pessoa dos bens somente aqui. Aí olha a resposta de Cristo na sequência. Mas ele disse: Homem, e me pôs a mim por juiz, ou repartir
e ali recolherei todas as minhas luminárias e os meus bens. E direi à minha alma, alma, tens um depósito para muitos bens, para muitos anos. E descansarei, come e bebe. Você descansa, come e bebe. E folga. Versículo 20. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado para quem será? Acabou a arrogância, a morte. E a pedido de conta também veio. Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Vamos sentar aqui, vamos ali à frente, a palavra de Deus. Sempre ele trouxe riquezas para bons, para maus, mas trouxe também a observação sobre elas. Trouxe uma preparação mental, preparação psicológica, obra do Espírito Santo, ela traz em nós uma preparação mental. E por quê? Porque desde que você aceita Cristo, as coisas daqui são boas, mas não pode trocar as coisas daqui pela salvação. Não podemos de maneira nenhuma apreciar aquele apego com os bens materiais que Deus nos dá acima da bênção espiritual. Aqui um homem estava questionando Cristo. Senhor, fala com aquele meu irmão que reparta comigo os seus bens, traga para mim. Só que, quando se trata dessa expressão, é um sinal que o outro não trabalhou e queria encostar no outro, né? Tem pessoas que não trabalham, mas querem se fazer escolha de outra pessoa, fazer muleta de outras pessoas, muleta, encostar, escorar. E Jesus expressou para ele, né? Você está falando isto porque você está demonstrando um homem avarento. O que é avarento? Avarento é pessoas que só pensam em si mesmo, é pecado de loucura. A Bíblia diz que os avarentos ficarão de fora porque são loucos. Aí ele propôs a parábola sobre o rico, mas ele era insensato. Sabe que a palavra insensato é a mesma que egoísta, em outras palavras. Só pensa nele, só pensa nas riquezas dele e mais nada. Aí o que acontece? Ele diz, olha, eu tenho muitos bens, tenho muitas riquezas, mas eu não enxergo ninguém para que eu possa distribuir. Ele estava tomado, embriagado, pelo quê? Pela avareza. E ele começou a planejar. Não, eu já sei o que fazer. Meus aposentos, é pouco para agasalhar tudo que eu tenho. Eu vou derrubar isso aqui, fazer isso aqui dar zero, e vou, na verdade, construir um bem grande, mas só para mim. Imagina bem, né? Só para mim. Para quê? Um ser humano, uma pessoa, alimenta pouco. Por muito que ela come, mas o alimento é pouco. É comparando com uma multidão de alimentos que tem, não é isso? Veja bem, uma pessoa tem uma fazenda de gados, mas ele não come um boi por dia, né? Um pedaço de carne, pouco. E assim sobra muito, Deus deu com abundância. Mas ele não, ele olhou somente para quê? Nem para ele, olhou somente para a avareza que estava nele, porque ele disse, olha bem, eu vou derrubar os meus celeiros e eu vou criar outros maiores e
vou descer, e vou armazenar meus bens e vou me tranquilizar. Olha, o dia de amanhã, quem usa essa expressão com soberba já está corrompido. E ele ainda prolongou os dias por conta própria. A avareza ela é tão perigosa que a pessoa esquece que ele pode estar bem agora e daqui a pouco está mal, não é? De uma maneira ou outra. A avareza, então a nossa vida de repente está aí bem, de repente pode sofrer um problema, um acidente, igual o irmão estava na escada, não é, Cristina? Estava tão bem na escada, de repente se machucou em questão de minutos. A vida é assim, ela aparece dessa maneira. E coisas mais piores sucedem na vida humana. Por isso que a vida está segura em Cristo é outra coisa. E ele disse, olha, não. Aí ele determinou ele como Deus, né? Porque quem somente o que pode determinar a vida sobre anos e mais anos, só é um que é Deus. E ele disse, olha, terá um bem para muitos anos. Minha alma agora é feliz, está no paraíso terreno. Pode comer, despreocupar, beber. Agora a gente sabe, de repente Deus manda um mosquitinho, desmorona todo o corpo, não é assim? Como nós somos testemunhas disso, um pequeno insetozinho, é tão pequenininho. Chega lá, pica o homem lá, nasceu a pessoa, e de repente ela desmoronou. Mas a soberba não deixa ver isso. É o contrário. A alma come e bebe e terá uma vida tranquila. Para muitos, ele não falou nem dias, falou anos. Estava tão embebedado na avareza que ele já determinou aquilo que ele não tinha certeza que ele estava nem falando. E terás um beijo para muitos anos. Agora eu estou bem. Mas não lembrou do próximo. Aí a palavra nos diz que lá para meia-noite, o que é que houve? Alguém pedirá a tua alma e não tem como não entregar. Não tem jeito. Deus pediu a alma, ele determina a morte que traga. E não tem dinheiro que pague advocacia, não tem advogado que livra, não é? Desse projeto pleno de Deus. Lá para meia-noite, alguém disse: sabe o que aconteceu? Você vai morrer agora. E qual é a atitude para não morrer? Não existe, né? Fisicamente, não. Agora a atitude para não morrer, ela existe aceitando a Cristo. Aí sim. Aí ele falou: e agora? Você está tão rico, sozinho. Não tem uma associação, não lembra do teu próximo necessitado. E você vai morrer agora. E o que tem? Morreu, acabou a história da vida terrena. E segue-se o juízo aos que não receberem a Cristo, o Senhor da glória. Aí ele disse, agora é assim, Jesus dizendo, assim é a pessoa que é rica para com si mesmo e não para com Deus, porque é tão favorável servir a Deus que vale a pena servir. Servir a Deus é favorável. Tem pessoas que elas se espantam. Qual é o pensamento? Só pode ser invertido. Porque servir a Deus é tão favorável. E sempre eu tenho comentado que servir a Deus é a doutrina mais fácil que existe na Bíblia Sagrada. Existe a doutrina do arrebatamento, do milênio, doutrina sobre os anjos, sobre os demônios, mas sobre outras coisas na Bíblia, eu estou referindo sobre a parte da história, junto com a profecia. Só que a doutrina da salvação é a mais fácil de se viver. Com certeza, porque a Bíblia nos mostra isso plenamente. Em tantos exemplos, pessoas que estavam carregadas de problemas,
não sabia como resolver, nem a pessoa sabia como resolver, e nem tampouco também as outras pessoas, nem ela e nem as pessoas, talvez nem os pastores, ou nem os conselheiros sabiam o que fazer com aquela pessoa. O pecado estava numa posição de estar no isolamento, referente à humanidade. E de repente aquela pessoa abre o coração para a salvação, o problema resolve na hora. Eita Deus maravilhoso! Na hora, sem complicação alguma. Sempre a gente cita exemplos bíblicos que nos exemplificam muito. Uma mulher estava no seu relacionamento com os maridos, era isolada. O ser humano só olhava para ela com maus olhos. E discriminavam, isolavam. Isso traz doença, traz depressão, traz ansiedade também. Mas de repente aquela mulher encontrou com Cristo, qual a dificuldade? Vai fazer missão, mulher. Você creu em mim, se arrependeu na mesma hora. Que uma mulher tão discriminada, pecados tão graves, agora arrependida, Jesus salvou. Salvação é a doutrina mais fácil que existe. É uma realidade essa palavra. Só não se salva mesmo quem não quer, além de ser de graça, e é sem burocracia. Aceitou a palavra, vai com Cristo e vai para sempre. Mas o homem rico, imaginem que ele tinha 3 oportunidades e rejeitou todas. Porque a salvação ela vem com testemunho. Que testemunho? Amar a Deus e também o próximo. Sem essas qualidades, a pessoa não dá testemunho e é salvo. Se isola, os que se isolam, a Bíblia chega a dizer em Judas 19, que é versículo 19, que os que se isolam não têm o Espírito Santo. É o perigo da religiosidade é essa. E esse homem rico, ele tinha várias oportunidades de instabilizar com a salvação. Primeiro, ele sabia precaver as coisas, ele era precavido, ele era prevenido sobre o futuro, apesar que era supostamente, porque ele sabia que ele tinha muitos bens, e ele também sabia que ele precisaria desfrutar daqueles bens. Só que ele sabia que para desfrutar dos bens, primeiro tem que amar a Deus acima de tudo, colocar Deus acima dos bens. E na sequência, pensar também no próximo, ao amor ao próximo. Ele não pensou em Deus, não pensou no próximo, pensou nele mesmo e se deu mal. Isso serve de lição para conosco. Na lei de que aceitemos a Cristo, vem sobre nós uma alegria. A alegria que não será trocada por nada. A alegria da salvação. Essa aí não se questiona. É uma alegria que nos desvincula das bênçãos secundárias aqui e leva-nos diretamente à glória do Senhor, nosso amado Deus. Aí ele continuou questionando para ele mesmo. Coma, beba e folga, tenha uma boa tranquilidade, que não é só para agora, é para muitos dias. Só que quem dá o espírito de vida, o homem não é o próprio homem, é o próprio Deus. Ele dá e ele pede. Por fim, e ninguém pode, como até comentei, estamos comentando, que ninguém pode impedir quando Deus fala. Ele falou, está ali. Ele diz, ele fala com a morte. Morte vai lá e acata ele. Não é? Ceifa ele, a morte vai e faz. A morte obedece também ao próprio Deus. É uma realidade. A natureza obedece ao próprio Deus. É uma realidade nisto. E o que acontece? Ele foi considerado como louco.
porque não deu lugar à vida em Cristo. Nesse mesmo capítulo 12, no 16 e 19 aqui de Lucas, conta também de outra pessoa que era muito rica, mas não se dividia os seus bens com os necessitados, nem tampouco o amor, comentário. E a palavra diz que ele não dava a Lázaro nem as migalhas que caíam, até as migalhas Lázaro não podia ter direito de comer. Mas a palavra nos diz que morreu ele e foi sepultado, levado para onde? Conta diretamente que ele foi direto para o Hades do inferno, onde depois a pessoa volta para ser julgada, depois da ressurreição dos salvos. Imagina bem. E ali ele ficou naquela tormenta. Mas por que ficou? Olha como funciona a palavra. A pessoa tem raciocínio, a pessoa não é um animal irracional, é um ser que tem raciocínio e sabe. Então, o rico, tanto esse rico aqui, como o outro na sequência, eles sabiam fazer de três maneiras. Ele podia fazer o bem porque tinha recursos. Ele tinha o direito de fazer porque ele tinha recurso. Ele tinha o direito de querer e o direito de fazer. Só que ele não quis. Você está compreendendo? Ele não quis fazer, ele não quis se humilhar e ficou no zero. O homem pode ser dotado de poder, querer e saber. Só que nada disto ele usou. E o que aconteceu? Ficou em memória as riquezas, mas sem desfrutar nada. Ficou no zero. Agora lá no Hades, ele precisava de quem? De Lázaro. Manda Lázaro tocar o dedo molhado, enfim, com água na minha língua para refrescar. Agora eu livrou de Lázaro, né? Veja bem, são coisas assim que não previnem agora e depois pode surgir, depois se torna muito tarde. Daqui para frente, irmãos, é só catástrofe, é só destruição, é fogo, é água, é vento, é terremoto, é maremoto, é vulcão de fogo, é tornado, ciclone. Então o mundo vai se despedaçando, e só não vai sofrer mentalmente quem estiver tesouro lá na glória. Exatamente. Caso contrário, não tem outro estado. Uma destruição total. Eu quero dar mais um exemplo aqui no livro do profeta Isaías. Vamos para lá, quem tem a Bíblia aí, no capítulo 24. O livro do profeta Isaías. Como é bom você crer na palavra, nós cremos na palavra de Deus. Como a palavra de Deus nos consola. Como ela nos traz uma estrutura toda especial, esta palavra. O livro do profeta Isaías, capítulo 24, versículo 1, podemos ler até o 5, para nosso aviso sobre as advertências das profecias. Por isso que os profetas, eles tinham uns que eram ricos, mas não deixavam se levar pela riqueza, pelos bens terrestres em primeiro lugar. Eles eram bem tranquilizados com eles e em si mesmo a salvação. Olha as profecias, por qual motivos? Esse é o Senhor esvaziará a terra e desola e transforma os seus a superfície. Diz aqui a palavra de Deus, transforma a sua superfície e dispersa os seus moradores.
Isaías capítulo 24, versículo 1. Tem mesmo tesouro no céu. E suceder ao povo, né? Sucederá também ao sacerdote, quer dizer, que não tem pobre nem rico, entra tudo pelo mesmo beco, destaca zero. É a palavra que está referindo, a menos que só resta aí uma salvação. Vou repetir o versículo. E ao que suceder ao povo, sucederá ao sacerdote, ponto e vírgula. Sacerdote, irmãos, é de linhagem rica. O sacerdote era rico, eles tinham uma grande mordomia dada por Deus e é de linhagem ricas. Mas olha o que está referindo aqui, ó, será o sacerdote. E o servo, e o sacerdote ao servo, como ao seu senhor. E a serva, como a sua senhora, igualará tudo em estado de escassez. A Bíblia Sagrada, ela não falha, ela é real e é digna de aceitação, a palavra de Deus, sua senhora. E ao comprador, como ao vendedor, e ao impresso, como ao que toma emprestado, está tudo como diz aqui a palavra, tudo no mesmo nível de escassez. Olha aqui, ó. E o que dá usura, como o que paga usura, quer dizer, que o que empresta, como o que toma emprestado. Eu emprestava muito e agora? Eu estou tão pobre materialmente que estou como um que toma emprestado. Eu emprestava e agora eu estou precisando de ajuda. Juízo de Deus. Juízo mesmo. Olha o que diz a palavra. Vamos continuar dizendo aqui, né? Versículo 3. De todo esvaziará a terra, e de todo serão saqueadas, porque o Senhor, diz aqui a palavra, pronunciou estas palavras. De todo, hoje é inundação, é saqueamento, é arrastão, e não tem por onde ir. Qual é o motivo disso? Vamos analisar aqui as escrituras que não falham de maneira nenhuma. No versículo 4. A terra planteará e se murcha. O mundo enfraquecerá e se murcha. E enfraquecem os mais altos do povo da terra. O juízo está presente, o profeta, 700 anos antes do nascimento de Cristo, já profetizava a calamidade mundial e faz uma prevenção. Versículo 5. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgride as leis, muda os estatutos e quebra a aliança eterna. Aí, a única saída é para si. Pode ajudar o mundo todo, quando uma pessoa vai ajudar outra, ela já sobra tragédia. E tem momentos que fecha tudo. Agora o cristão que está beneficiado com a salvação, ele está firme como o trono de Deus. Cara. Quantas coisas tem? Transgride as leis, diz a palavra de Deus, muda os estatutos e quebram a aliança eterna. Quantas leis injustas têm sucedido, tanto na área secular quanto também na área religiosa? O mundo está contaminado, existem mais de 2.000 religiões, cada uma pagã, todas elas estão no mesmo nível do paganismo e uma ideia totalmente contrária. Hoje, espiritualmente, a gente observa o mundo mudo. Toma condução ou para a condução em qualquer lugar, aonde está a propagação do nome de Cristo? Somente os cristãos. Que recebe a sua palavra, que glorifica a Deus aqui na terra, mas os demais, espiritualmente falando, é mudo. Procura recursos por todos os lados, menos no principal, que é Jesus.
Mas só que Deus, ele não deixa se escarnecer, quebrou a aliança, entra no processo do desastre. E é inevitável, aí, a menos que a pessoa se arrependa e venha a reconciliar, a pessoa se arrepender, aí Deus também tira o castigo que prometeu. Igual em Nínive, como nós sabemos, ou se arrepender e a cidade não pode destruir. E tantos outros exemplos bíblicos que tem. Mas agora é assim. Não tem outra retrocedência. Ou nós sentimos fortalecidos pela palavra, ou então seremos desmoronados pelos terríveis terrores que já está caindo sobre o mundo de uma maneira tão terrível. Eu quero ver se dá mais um exemplo disso aqui, voltando no livro do profeta Isaías, e comparando com nós tivemos comentários sobre as pessoas que se asseguram na riqueza. Eles lamentam. 30 anos trabalhando, adquiriram muitos bens. De uma noite para o dia, ou o fogo, a água, ou o vento desaparece, faz com que tudo desapareça. Ou até os ladrões lá perto da igreja que ela congrega, tinha lá um depósito de material muito grande, enorme, bem unido, mercadorias praticamente de todas as espécies. Aí o que aconteceu? Quando o dia amanheceu, a pessoa, o dono lá foi abrir o depósito, não tinha uma mercadoria, Fizeram arrastão de noite com caminhões, assim por diante, mas pegou tudo, irmão. Zerou. E não se sabe para onde foi. Desligaram as câmeras e pronto. Acabou a história, não se sabe para que lugar foi. Agora recebe. Limpo, totalmente limpo assim. Por quê? Porque é assim. As coisas aqui na terra são inseguras. Não é coisa tremenda, não é? Depósito de palmas, depósito grandíssimo. Nada. Quando amanheceu o dia, não tinha uma mercadoria. Ou seja, durante a noite varreu tudo. Imagina, o mundo está assim, desta maneira, terrível, há uns 30, 40 anos. Eu me lembro de uma visão bem, que ela, quando a visão é de Deus, ela fica ligada, ela fica aqui na mente, sabe? E ela não sai. Eu vi um mundo coberto com água amarela e um espírito de água preta caindo de cima da água amarela. Não quer dizer que era só água, mas lutas e tribulações que de jeito inevitáveis, essas coisas todas. E aí se vai. Uma vez eu tive um sonho, às vezes eu não conto muito sonho, mas é importante alguns. Eu tive um sonho, olha que sonho interessante, sonho de vitória. Tinha um animal morto, mas alguém me deu uma laranja cortada em 4 pedaços. Faz anos. E na visão, quem me deu a laranja foi Deus, Cristo. Disse assim: espreme um pedaço dessa laranja sobre esse animal. E quando eu espremi aquele pedaço da laranja, ficou 3 sobre aquele animal reviveu. Aí veio a palavra na visão no meu coração dizendo: com esses 3 pedaços de laranja, você vencerá qualquer obstáculo. Só com esse animal, quer dizer, o problema foi resolvido. São sonhos antigos, mas eles ficam com marca. É importante que cada um de nós tenha uma marca de vitória, não somente por meio da fé, mas também por visões, como está escrito. E aí se vai, e aí se foi. É uma realidade dessa palavra. Em uma época eu estava passando uma luta espiritual muito grande. E eu dizia para Deus assim: Senhor, isso não é um espinho, já é uma torceira de espinhos. É uma moita, sabe o que é moita? Quem sabe? Nós que é do norte sabe, não é moita? Isso não é mais um espinho, Senhor. É uma moita que está vindo. Aí chega o irmão dele, pregando assim, falou: olha,
a gente tem isso na cara para a gente não ser exaltado. Ser sempre humilde para com as pessoas. Para não perder a essência do Espírito Santo. E é o que vemos para o mundo tão abalado, mas para o cristão a vitória é garantida. Ela é garantida. É uma realidade nessa palavra. Veja que as profecias do profeta Isaías, tanta evidência, tanto valor aqui da palavra de Deus. E ainda eu vou ler aqui o versículo de Mateus 5, eu vou ler ainda aqui o 6, né? Por isso a maldição consome a terra. Isaías capítulo 24, verso 6. Por isso a maldição consome a terra, e os que habitam nela, e os que habitam nela serão desolados. Por isso serão queimados os moradores da terra, poucos homens restarão nela. Diz aqui a palavra de Deus. E aí continua dizendo, a terra, ela cambaleará como ébrio, cambaleará como um bêbado, o mundo todo. Não é uma mensagem de transmitir medo, mas é o cumprimento das profecias e a coragem vem através do Espírito Santo, a salvação em Cristo. Olha, voltando para o 28 e o 20 aqui, indo para frente mais um pouquinho. Capítulo 28, o livro do profeta Isaías, e versículo 20. Vamos ver o que diz aqui a palavra do Senhor, nosso amado Deus. É uma realidade nisso. Mas o Senhor, antes disso, ele trouxe a promessa de aceitar a Cristo e sentir firme com Ele, com o Senhor da glória. É capítulo 28, versículo 20. Porque a cama será tão curta que ninguém poderá estender nela. E o cobertor tão curto, tão estreito, que ninguém poderá cobrir com ele. Está falando sobre o mundo. Não é uma cama. E nem também um cobertor. É uma assimilação referente ao mundo. O mundo será tão contaminado, será tão castigado, que não tem lugar que você corra para encontrar uma largueza, ou encontrar um livramento humano suficiente. Não tem. A cama será tão curta que ninguém poderá se estender. E o cobertor tão curto, tão estreito, que não poderá cobrir com ele. É uma linguagem metafórica da Bíblia, não é cama e nem cobertor. É o mundo. Todos os lugares que correrem está inseguro. E o castigo é inevitável. Assim como a transgressão, ela não tem arrependimento, não, se não produzir arrependimento, assim também é, porque é conosco. Olha, por que isso? Porque Jesus Cristo veio trazer o quê? Livramento para essas coisas. Olha aqui, ó. Versículo 16 e 17 aqui do livro do capítulo 28. As profecias são assim, irmãos. São advertência para conosco. 28. Não sei se vocês querem ler, ou a irmã Cristina quer ler. Versículo 28, versículo 16 ao 18. Manda o irmão aqui ler. Tá? Manda o irmão aqui ler que eu não achei. O irmão aí dá para ler, irmão?
seu acordo com o mundo dos mortos será desfeito. Quando o inimigo chegar com um terrível enchente, vocês serão picados e esmagados por ele. Veja, é o 18, né? É, foi o 18. Glória a Deus. Primeiro ele fez o quê? Uma promessa. Colocarei uma pedra em Sião. Quem é essa pedra? Cristo. Cristo é a palavra figurada. Sião representa o mesmo que o trono de Deus. E aqueles que creem nela não se apressa, em outras traduções. Não será confundido, tem certeza de salvação, tem segurança de salvação. E aí ele continua dizendo, né? Eu regarei a justiça pelo prumo, não é? E a retidão pela linha. Quer dizer que eu mesmo declararei as coisas retas que vocês têm que fazer e cancelarei por vossa aliança com a morte e com o inferno serão anulados. Porém, se não ouvi-lo, serão esmagados pela queda da aliança. É o que traz no capítulo 24 do livro do profeta Isaías que nós lemos. Versículos 1 a seguir, mas nós lemos até o versículo 5, depois devemos comentar também sobre o versículo 6, as Escrituras. Agora, acima de tudo isso, vem o que, irmãos? Vem a salvação, vem o oferecimento da salvação de graça. Jesus dizendo, quem quiser, tome de graça da água da vida, falando coisa de cima e não de baixo. Assim por diante. Agora, a rejeição do mundo, eles mesmos assinam um decreto, uma morte. Quando rejeita Cristo, está assinando um trato, um decreto contra si mesmo, com o juízo de Deus. E o juízo ele vem assim de cabo. Pode avaliar que lá no Egito, Deus mandou o juízo em forma de pragas. E mandou uma escuridão de 3 dias, que não é a escuridão onde está em uma noite coberta com nuvens, que não possui nem estrelas, nem eletricidade, não. Foi uma escuridão acima de tudo. Era uma escuridão de tal maneira que se alguém tivesse com uma roupa branca, assim, uma distância pequena, a pessoa não via ela. A escuridão do juízo, que veio devido à soberbice e à arrogância dos ricos opressores. Não é dos ricos misericordiosos, é dos ricos opressores. E aqui a terra cambaleará, ela embebedará, ela vacilará, e está vacilando de muitas maneiras, de um lado a outro. O mundo aqui não diz que é um estado, mas está referindo o mundo. Veja o que aconteceu lá em Havaí, poucos tempos, não foi? Sucedeu lá uma tragédia lá de coisas sobrenatural da natureza, e foi uma coisa terrível. Quem acompanhou a história sabe disso. E ainda continua no mundo desta maneira. A palavra do Senhor, ela não falha. Ela tem a sua exortação tão importante que nos deixa satisfeitos com o livramento que Ele nos dá. Mas o mundo é tão estreito, é tão grande, mas o livramento humano é tão estreito que não tem para onde correr. Não tem jeito. A cama será tão curta. Já leram aí no Isaías 28, 20. Mas nessa palavra dá para perceber o que acontece no mundo, porque são tanto desabrigados que eles vão para lugares e ali não tem como, né, se estender mesmo numa cama, porque estão junto com outras pessoas. Nessa palavra dá para perceber isso, né? A pessoa dormiu num palácio, amanheceu sem nada. É assim que está acontecendo no mundo. Não é Mas só. tem um motivo, a Bíblia ensina. Quebra das alianças, anula os conselhos eternos, não se dedicam a servir a
nem sequer fala na sua palavra. Veja bem esse movimento que acontece aí hoje no mundo, com uma pessoa, a única pessoa, uma idolatria terrível sobre essa pessoa que veio agora, não é? Vocês sabem o nome até, sabe, né? Esse movimento teve lá no Rio de Janeiro. Ah, sim, sim. Então, veja bem. Agora, quantos multidões de pecados a pessoa não se ajuntou? Ou as pessoas não se ajuntaram sobre si? Se não se arrepender, condenação para o juízo, exposição de todo tipo de imoralidade, enfim, honra acima de tudo. E eles colocam essas coisas acima do Criador. Nem pode comparar. A única reação para esse tipo de coisa é desfazermos. A Bíblia diz: não comuniqueis com as obras infrutíferas das trevas, antes condenai-as. No capítulo 4, capítulo 5 da Epístola aos Efésios, nos traz uma listagem bem precisa para uma boa prevenção contra as maldades que começam da terra e vai até o céu. Porque o pecado ele é assim, ele vai crescendo. Ele começa na terra, ele fica num assunto mais comparável. Ele começa pequeno, depois ele vai crescendo. O pecado na vida do cristão aparece, mas ele corta pela raiz. Não aceita os pensamentos nem as más obras. Isso significa cortar o mal pela raiz. Mas quando apoia, ele vai crescendo. Fica numa altura média. Mas quando ele chega lá no céu, aí entra o juízo de Deus. Entra. Deus falou com Abraão: destruirei aquele país, aquelas cidades, porque o pecado chegou até mim. Chegou. Aí entra o processo do juízo de Deus. Com tudo isso, na época da graça, ainda há uma chance. Até na última hora da morte, a pessoa pode se arrepender e Deus ainda salva. Claro que não devemos deixar o dia de hoje para amanhã, a oportunidade de hoje para amanhã, porque não pertence a nós. Mas no dedo do juízo de Deus. Então o pecado, ele é assim. Ele vai crescendo, ou ele é cortado para isentar o juízo de Deus, ou ele vai crescendo para levar para trazer o juízo de Deus para a terra, que é inevitável. Interessante que nós, servos de Deus, ele nos dá essa oportunidade de ter essa exortação igual aos profetas. Isso para nós é honra. A palavra que os anjos dizem é as mesmas que os mensageiros que pregam a palavra de Deus com retidão falam. É a mesma palavra expressada pelos profetas, pelos servos de Deus. Agora imagine que patamar de segurança nós estamos, em segurança máxima. Oh, glória a Deus! O mundo está cambaleando assim, ó, tremendo. Demonstrando o juízo de Deus. Agora o cristão, ele está firme como Jesus. Ele nos deu a sua firmeza. Que esta boa palavra continue trabalhando em cada coração. A cama é tão o quê? Hoje, irmãos, a gente lamenta uma outra parte dos crentes. Pensa que os crentes estão. Sabe o que acontece com muitos crentes? Não é divulgando, mas é descendendo. Muitos crentes estão fugindo da palavra. É palavra? Não vou lá não. É emoção? Receba, papai, receba nada, mas recebe. Quer receber nada, mas recebe. Recebe supostamente. Se é a palavra, isso também é um período de prova.
poder da palavra para o movimento que é mencionado através das emoções. Isso é perigoso. Geralmente, todos os lugares que pregam a palavra, o povo vai afastando. Por que o povo vai afastando? Porque ele serve a Deus, uma boa parte, serve a Deus por aquilo que ele faz, e não pelo que ele é. Se não houver sinais, eles não servem mais a Deus. Mas Jesus falou que Tomé viu e creu. Bem-aventurado. Tomé não creu, irmão. Ele viu e creu. Porque Ele viu e creu, João 20, 28. Ele diz: eu só creio se eu ver a chave e eu colocar o dedo. Ele colocou o dedo nas chagas, viu as marcas, em Cristo, e aí ele creu. Aí ele creu que ele adorou Deus meu e Senhor meu. Creu de coração. Mas Jesus disse: olha, Tomé, contudo tu viste e creste. Bem-aventurados que não veem, mas creem. Muito lindo a palavra. Jesus chegou a dizer que se o povo não visse sinal, não cria. Mas no contexto bíblico ele disse: olha, quando o Espírito Santo vier, ele atuará em nós. É uma palavra tão importante, crer na palavra. E esta boa palavra que Deus fica trabalhando em cada coração. A salvação é por meio da fé em Cristo e o testemunho público. É uma realidade nessa palavra. Agora, uma vez, uma época, muitas vezes, alguém pediu Cristo um sinal. Quando você pede um sinal, você está tentando Deus, né? Quando você pedir, ele dá já dá. Tentador. O diabo lá no deserto falou: dá um sinal aí, cura daqui se tu é o Filho de Deus. O diabo tentando Jesus. Tem muitos crentes que tentam mesmo, né? E tem uns que incentivam a outra a pedir um sinal, né? Uma prova, passa a prova. Deus falou com Israel lá no Antigo Testamento que Israel estava num estado de decadência espiritual totalmente fracassado. Não usou aquela palavra. Agora veja bem, pediram Jesus sinal, né? Em 12 de Mateus, vamos resumir. E ele disse: o sinal já está posto. Aí ele disse: geração má e perversa e adúltera. Pede sinal. O sinal já está posto. Qual? Você não conhece a história de Jonas foi pregar lá em Nínive? E o grande sinal ficou como exemplo, é escrito na Bíblia Sagrada. Então Deus também está irado com muitos crentes que vivem, né, com uma mente totalmente avessa. Faça a prova, faça a prova, faça a prova. Agora, prova é um meio de tentar a Deus. Por quê? Porque quando Jesus estava perante Herodes, foi entrevistado por Herodes, e Herodes alegrou muito. Herodes era o tipo de Satanás, pensando que Jesus ia fazer sinais para que ele visse. Interrogou Jesus, Jesus não respondeu uma palavra, porque os sinais de Jesus estavam no ministério de João Batista. E ele já tinha ouvido a palavra pregada por João Batista, o qual ele mesmo decorou, Herodes decorou, como sabemos. Agora, a pessoa totalmente fora de raciocínio, o raciocínio é a questão da razão, o assunto da razão, pede sinal. O sinal está posto. O homem andando na terra, um dos maiores sinais de Deus. O ser humano andando, o carro correndo. Respirando. Quando aí lembrando do comentário, todos respiram, enxergam, conduziram. E a mente fica tão. Por isso que o vício religioso ele é um abismo. Não vê nada de sinal que Deus deu. E ainda fica pedindo, mandando fazer prova. Quando a pessoa recebe a salvação, ela recebe o quê? Tranquilidade para sempre. Está vendo?
Não é somente no campo pagão, não. Também no campo evangélico. Está havendo grande gravidade. E isso não é bom. Bom é que aceitemos a Cristo e deixe que o Espírito de Deus tranquilize nossas vidas. Quem compreendeu? O mundo está assim, avaliando. Quem profetizou? Deus usando os profetas. Tanto Isaías, se não chegar a ler o livro de Sinfonias, cuidado, é o que se vê. Que a profecia ela só tem uma linha de pensamento, não é duas não. O Espírito Santo, ele tem uma linha única de pensamento. É uma realidade isso. Que Deus continue abençoando. Vamos já terminando aqui, né, fazer esta oração do agradecimento a Deus. Não é, irmão? Estava sentindo a sua falta. Hã? Ainda estamos aqui, não é? O título da campanha é perseverança. Perseverança não tem fim. Campanha não se termina. Termina com um, começa com o outro. Você está compreendendo? Ah, vou fazer uma campanha tal dia. Não, Deus não está interessado em número fechado, não. Ele está interessado que se persevere na sua boa palavra. A palavra dele. Vamos agradecer se alguém trouxe oferta hoje, se não trouxe, que Deus abençoa, não é? Assim por diante. O Senhor já aceitou Jesus, você? Já, então vamos ficar firmes, né? Que a nossa saída é só. Não tem alternativa. A profecia, ela não falha. O mundo embebedou, o mundo estreitou, a internet ficou pior. Todo mundo hoje está captado por ela. E quando ela falta, o mundo escureceu, acabou a. Entendeu? Ah? Está compreendendo como está? A internet acabou a minha vida. É o que se vê hoje. E eles colocaram essa segurança mundial, mas ela está falhando. E aí? Vai para onde? Não é assim? Dá um blackout aí, acaba tudo, internet, zera tudo, aí você fica voando. Só na oração que essa internet eterna não para, daqui eu te oro. Ora aqui, Deus ouve lá e vem de lá para nossos corações. Senhor nosso Deus, estamos te agradecendo por esse trabalho maravilhoso que o Senhor nos deu nesta manhã e nas outras também, Senhor. Que o Senhor continua nos abençoando, para ter nos abençoado e nós, Senhor da glória, nos te agradecemos, apresentando também as nossas famílias. E ainda a palavra diz, Senhor, para nós apresentar os nossos inimigos, os que estão em inundação, os que estão em grande sufoco. Ainda, Senhor, que com tudo isso, o Senhor ainda nos dá o direito de orar em favor do mundo, para que o mundo venha recuperar, reconhecer que o Senhor da glória é o único Senhor nos céus e na terra, que está no controle de tudo, meu Deus. Senhor, a nossa família, aos enfermos, problemáticos, apresentando também, Senhor da glória, a nação de Israel, Senhor, e as outras nações também. Meu Deus, com a tua graça divina, Senhor, dando livramento ao teu povo, porque a tua palavra ela não falha. Assim como nos trouxeste, ó Deus de amor, leva-nos em paz com a tua graça, em nome do teu amado Filho, Jesus Cristo. Amém. E a paz do Senhor Jesus. Diga amém. Amém. Jesus vale nessa tua palavra. Mas é assim que funciona a Bíblia, a palavra de Deus. Deus é, né? Vocês vão fazer oração, venha, senão já estamos lá. Com essa boa palavra, a palavra do Senhor, nosso amado Deus. Aleluia. Graças a Deus, seu nome é? Giovana. Giovana. Tá bom. Ele vai pegar o azeite.